Oi, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Prosperando com Massagem. Posso ouvir um amém? Amém quer dizer assim seja, eu concordo, eu estou de acordo. E está de acordo em quê? Em ter uma vida próspera trabalhando com massagem. Eu sou a Laide e aqui nós discutimos estratégias sobre tudo que ajuda você a ganhar de 5 a 10 mil trabalhando com massagem para recuperação muscular. E se você é novo por aqui, está chegando agora, não deixe de se inscrever no nosso canal, já deixa o seu like e pode também compartilhar esse conteúdo com alguém que você gostaria de ajudar, com alguém que você quer que também esteja bem informado sobre esse universo grandioso da massoterapia. E o tema de hoje é por que é importante avaliar o meu paciente. O porquê, gente, que é importante avaliar o paciente? Para você entender o que está acontecendo e você saber o que precisa ser feito para que você consiga entregar aquilo que ele veio buscar. Se você não avalia, se você não coleta as informações para que você trace ali o tratamento, você não vai ter assertividade. E pior do que isso, você não vai ter segurança naquilo que você irá fazer. Porque já pensou? Não conhece a pessoa, manda uma mensagem no seu celular falando que está com uma dor no ombro, quer receber uma massagem, e aí a pessoa chega, deita na sua maca, você faz a massagem, não coleta o mínimo de informação, você não avalia aquela situação para entender qual que é a real necessidade, o que está acontecendo, para que você vá direto ao ponto, para que você haja com assertividade. Você corre um sério risco de não entregar aquilo que o cliente veio buscar e, sobretudo, o risco, né, de fazer um procedimento que é contraindicado para aquela pessoa. Porque se a pessoa tiver tido uma queda, tiver, né, sofrido uma lesão, onde é uma contraindicação total para fazer o tipo, para fazer a massagem, e você vai lá e efetua a massagem, você vai colocar a integridade daquela pessoa em risco. Então, é muito importante que você faça essa avaliação. E o que é avaliar? Avaliar é ter uma ideia da situação, é entender o que está acontecendo ali. Por exemplo, é uma queixa de dor no ombro. Tá, eu preciso avaliar, eu preciso entender o que está acontecendo, qual é o local dessa dor no ombro. Há quanto tempo essa dor ela está aí? Qual o nível de dor ou grau que está essa dor? Qual o movimento que você realiza, que você sente essa dor? Já tomou alguma medicação? Já foi ao médico especialista? Já fez algum exame de imagem para entender o nível de comprometimento, o grau dessa lesão? Tudo isso faz parte desse processo de avaliação, porque a partir daí eu vou ter a compreensão do que eu posso fazer, se realmente é um problema em que eu vou conseguir tratar com a massagem, porque se não for um caso de tratar com massagem, eu vou estar fazendo alguma coisa, né, ali no intuito de levar uma melhora e às vezes eu posso até prejudicar. Então, é muito importante que se faça essa avaliação para você ter uma ideia de como agir, do que você pode fazer até onde você pode ir. Então, um bom profissional, ele nunca vai descartar essa possibilidade de avaliar, de coletar as informações, de levantar ali uma hipótese, né, de como está essa situação. Por que é importante avaliar? É extremamente importante e eu recomendo sempre que se faça avaliação em todos os casos, em todos os atendimentos que você for fazer, faça sempre a avaliação. Por quê? Para levantar a hipótese, para você pensar, olha, eu não sei o que é, mas eu coletei algumas informações, eu fiz uma pré-avaliação, onde eu colhi os dados ali, que o meu paciente, ele mesmo descreveu para mim, e agora eu vou fazer aqui uma avaliação para entender o que está acontecendo, para que eu tenha uma hipótese do que pode ser. Pode ser uma dor no ombro, mas essa dor no ombro, ela pode ter diversas causas. E a partir do momento que eu faço essa avaliação, eu vou ter essa compreensão
do que pode estar causando essa dor. E quando eu sei o que está causando, fica muito mais fácil de eu ir lá na causa. Eu vou tratar a causa, eu vou tratar o motivo. Por que é importante avaliar? Para ter assertividade, tá? Para ter certeza, para ir direto ao ponto, para entender qual que é a necessidade, qual que é o problema, e eu vou direto ao ponto. Porque uma sessão de massagem tem a duração aí de 1 hora. Se a pessoa chega para mim, eu não faço uma avaliação, eu não coleto ali os dados que considero importante para levantar uma hipótese, para entender o que está acontecendo, eu vou ter que fazer uma série de coisas naquele tempo, né, que às vezes é muito limitado, sem ter uma assertividade. É como se eu fechar agora os meus olhos e começar a andar por aqui, né, tentando acertar, tentando achar a porta de saída. Eu vou conseguir? Vou, mas eu vou demorar mais tempo, eu vou correr o risco de me machucar, eu vou correr o risco, né, de não conseguir encontrar e até perder tempo. E não avaliar pode te levar a essa não assertividade, não ir direto ao ponto, não compreender a real situação ali. E é importante avaliar para quê? Para ir direto ao ponto, porque quem tem dor tem pressa. Quem está ali sofrendo com algum problema, ele tem pressa. Então, ele não vai chegar ali para fazer o atendimento com você e você vai ficar ali, pega aqui, pega ali, deita aqui, vira de barriga para cima, vira de barriga para baixo, sem você conseguir, né, ir direto naquilo que é a necessidade, naquilo que a pessoa veio buscar. Você vai ficar, né, ali perdido, sem um direcionamento, sem saber para onde ir. Por que é importante avaliar? Para descartar os riscos. Gente, é muito importante, tá? Massagem não é brincadeira. Muitas pessoas, por não ter esse conhecimento, às vezes, vêm para fazer uma sessão de massagem e às vezes existe ali muitas contraindicações. O próprio profissional não tem ali a ciência disso, né? Do quanto é importante você descartar os riscos, né, fazer ali uma massagem com segurança, porque existe as indicações e também existe as contraindicações para se fazer a massagem. Por exemplo, estou com uma dor no ombro. Se a pessoa veio para mim e eu não avaliei, eu não investiguei a causa daquela dor no ombro, de repente é uma dor no ombro que estende pelo braço e de repente é o braço esquerdo. Tá, eu vou fazer uma massagem, mas e se não é massagem? Se a pessoa está infartando? Isso pode acontecer. E se de repente a pessoa levou uma queda, sofreu ali uma fratura no braço e ela veio para fazer a massagem. E se eu não tenho a preocupação de fazer o quê? Descartar os riscos na pré-avaliação, eu vou, né, acabar assumindo o risco ao erro, assumindo o risco de ferir a integridade do meu paciente. Por quê? Porque eu não fiz uma avaliação, eu não entendi qual que era a real necessidade, eu não tenho uma hipótese e eu não vou começar por cima daquela hipótese uma coisa que me dá segurança, uma coisa que me mostra qual caminho eu vou seguir. Porque se eu tenho uma hipótese e eu começo a trabalhar a partir daquele ponto, vai ficar muito mais fácil para eu entender quais as outras situações que está ali, que está gerando o comprometimento, qual o grau, e assim eu vou partir desse ponto para conseguir chegar no meu objetivo, que é a resolução daquele problema. Por que é importante avaliar? Para traçar o tratamento. É muito importante, é extremamente importante traçar, fazer a avaliação no primeiro atendimento, na primeira sessão, você coletar o máximo de informações possíveis do seu paciente, da situação que ele se encontra ali naquele momento, para você traçar um tratamento. Ou você ainda é aquele profissional que acha que uma sessão de massagem vai resolver o problema de uma pessoa que já está ali com um caso crônico, com um problema de muito tempo, com uma situação, né, bem complicada de se resolver, e você acha que vai fazer ali uma única sessão e vai conseguir resolver o problema dessa pessoa. Se você traça
Se você avalia e você traça o tratamento de acordo com a hipótese que você levantou, de acordo com a sua suspeita, você vai dizer para ele: hoje, na primeira sessão, nós vamos trabalhar essa região e vamos precisar de fazer outras sessões para trabalhar as outras regiões que também estão comprometidas, as outras regiões, tá, que fazem parte aqui desse problema, dessa lesão. E se eu não traço um tratamento, vai passar ali a impressão para o meu cliente que eu não sei o que eu estou fazendo, que eu não tenho o preparo suficiente para aquilo, e eu vou ficar andando no escuro, eu vou ficar patinando sem sair do lugar, e mais uma vez, eu não vou conseguir fidelizar aquele cliente, eu não vou conseguir ter a fidelização, e eu não vou conseguir que aquele cliente me indique para outras pessoas, porque eu não vou conseguir resolver o problema dele. Por que é importante avaliar? Para passar confiança. A relação do massoterapeuta e do paciente, ela é uma relação em que precisa haver a confiança. Tem que ter a confiança. O paciente, ele precisa estar ali com você, na sua maca, e entendendo que você tem certeza do que você está fazendo, que você está agindo com assertividade. Por quê? Porque você fez uma avaliação, você levantou uma hipótese, você traçou um plano de tratamento e você sabe exatamente aquilo que você tem que fazer. E com isso, a pessoa, ele se entrega ao tratamento. É muito importante que o paciente, ele receba o tratamento, ele se entrega o tratamento. E isso começa lá desde o primeiro contato, quando você já ali naquele primeiro momento você passa para ele essa segurança, você passa essa sensação de confiança, né, para que ele se entregue, para que ele confie no tratamento que você vai fazer. Então, por que é importante avaliar? Para levantar a hipótese, para ter assertividade, para ir direto ao ponto, para descartar os riscos, para traçar o tratamento e para passar confiança. São todos esses os grandes benefícios de se fazer uma avaliação na hora de você, né, receber o seu cliente, na hora de você fazer a sua massagem. Alaide, e se eu não avaliar? Eu não vou levantar uma hipótese. Eu não vou entender o que está acontecendo, o que pode estar acontecendo. Eu não vou conseguir gerenciar os riscos. Eu não vou conseguir ter assertividade. Eu não vou saber por onde começar. Se eu não fizer essa avaliação prévia, eu não coletar todos os dados necessários, eu não entender ali se há uma indicação, se há uma contraindicação, eu não vou ter essa assertividade. Então, eu não vou conseguir entregar os resultados na primeira sessão. Então, avaliar é tão importante quanto realizar a massagem, quanto fazer ali o procedimento, quanto deitar o seu paciente na maca, quanto fazer os movimentos. Avaliar é parte do tratamento, é parte do processo. Ele te dá assertividade, ele te dá segurança, e ele faz com que, sobretudo, o seu paciente ele tenha confiança naquilo que você está fazendo, e você vai ter um direcionamento, você vai saber por onde começar, e tudo aquilo que você precisa ser feito na primeira sessão, na segunda sessão, na terceira sessão, em diante, até concluir todo o tratamento e entregar o resultado que o seu cliente, que o seu paciente veio buscar. Qual a diferença de avaliar e diagnosticar? Avaliar, você vai, sobretudo, coletar as informações e levantar algumas hipóteses, tá? Do que pode ser aquele problema, do que pode estar ocasionando aquele problema que pode ter levado aquela pessoa a procurar você. Diagnosticar é quando o médico, através de uma sequência, chega a um resultado. Por exemplo, o médico, ele faz uma avaliação, que é a avaliação clínica, né? Ele coleta todos os dados ali, né, que o próprio paciente descreve, os sintomas, o que ele está sentindo, e ele faz o quê? Uma avaliação e levanta uma hipótese.
Tem algumas situações em que eles, através daquela hipótese, eles já traçam um tratamento, né? Muitas das vezes a gente vai ao médico, você dá ali o seu histórico do que está acontecendo, e ele passa a medicação e você fica bom. A gente fica bom, né? Com aquela hipótese que ele levantou através dos dados que ele coletou, que nós descrevemos ali. Mas quando é algo mais complexo, é importante que ele faça uma sequência, né, de avaliações, de processos para chegar ao quê? A um resultado, para chegar em um diagnóstico. Agora, uma coisa que é extremamente importante, tá? Que eu quero compartilhar com você, é que massoterapeuta não dá diagnóstico. Massoterapeuta levanta uma hipótese através de uma avaliação clínica, através do histórico que o próprio paciente ele conta. Por exemplo, o paciente chegou com uma dor no ombro ali, e aí eu falo, cara, eu vou avaliar essa pessoa para entender que o que está acontecendo, para saber por onde eu vou agir, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. E aí eu vou avaliar o ombro do meu paciente, pedindo para ele fazer os movimentos e me relatar aonde, né, é o local da dor. Aí eu peço para ele, levanta o braço na lateral, levanta o braço para frente, faz a hiperextensão, faz a rotação medial. Eu vou pedir para ele fazer tudo isso. E ele vai dizer para mim, olha, eu senti dor em todos esses movimentos. Eu falo, cara, tem algum comprometimento aí, né? Do manguito rotador, dos músculos que faz elevação, dos músculos que faz abdução. Eu estou levantando uma hipótese porque o meu paciente, ele me relatou dor a fazer os diversos movimentos que a articulação do ombro, ela executa. Mas o que eu não posso é falar para o meu paciente, olha, você está com bursite. Eu não posso falar isso para ele, dar um diagnóstico mediante a uma avaliação simples ou mesmo uma avaliação funcional. Diagnóstico, quem dá é o médico depois de fazer uma série de investigação. Então, existe essa diferença entre avaliar e diagnosticar. O massoterapeuta experiente, profissional, ele consegue sim fazer uma avaliação para que ele tenha então uma assertividade no tratamento, porque ele vai compreender ali qual que é a real necessidade do seu paciente. Quais os tipos de avaliação que um massoterapeuta pode fazer? Olha só, ele pode fazer basicamente 3 tipos de avaliação. Primeira é a avaliação clínica, que é a avaliação baseada, né, no histórico de vida dele, que é descrito pelo próprio paciente. E isso a gente faz através da anamnese, que é aquela ficha onde tem todas as informações, nome, se toma alguma medicação, se tem algum problema de saúde, se está sendo acompanhado por um médico, se já fez algum tipo de massagem, qual tipo de dor, há quanto tempo está a dor, se sente dor na palpação, em qual movimento, tudo isso ele vai relatar ali naquela ficha de anamnese. Terminou, o profissional ele vai olhar aquela ficha e ele vai avaliar e de acordo com a sua experiência profissional, ele vai fazer o quê? Levantar uma hipótese para ver como vai tratar, se ele pode tratar, o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer. Então, a primeira forma que o massoterapeuta avalia o seu paciente é através da anamnese, da avaliação clínica, onde o próprio paciente vai descrever ali os sintomas e a partir daí eu vou levantar as minhas hipóteses para entender o que está acontecendo. Outro tipo de avaliação que o massoterapeuta deve fazer é a avaliação palpatória, para identificar se existe dor ao toque, tá? Então, uma das maiores habilidades do massoterapeuta é palpar, é tocar para saber como estão as estruturas. Então, ele coletou as informações, depois de ter levantado a hipótese, ele vai palpar ali aquelas regiões aonde existe algumas características, né, que pode estar relacionado à queixa do meu paciente. Então, eu vou palpar, eu vou sentir se existe inflamação, que eu posso identificar pelo calor,
pelo tom da pele, eu posso identificar se existe edema, eu posso identificar se existe ponto gatilho para gerar uma dor referida. Então, é extremamente importante que o massoterapeuta faça essa avaliação palpatória a partir do momento que ele levanta uma hipótese. Olha, é uma dor no ombro, e pode ser aqui algum problema relacionado ao manguito rotador. Quais são os músculos? Então, eu vou tocar nessa região e eu consigo identificar, principalmente ali na região de infraespinhal, na região de trapézio, aonde tem os pontos gatilhos que vai gerar a dor, né, referida. Então, assim, palpar é fundamental para o massoterapeuta dentro desse processo de avaliação. Tem que palpar, tem que tocar, tem que sentir antes de fazer a massagem. Na hora que tá ali fazendo a massagem, ele vai estar tocando o tempo todo. E quando finaliza, toca novamente para sentir se há calor, se há líquido, né? Se aumentou a temperatura, para entender como que tá, gente, porque é uma comunicação entre você, o seu paciente, né? E é uma forma de você intensificar ainda mais a sua avaliação no seu processo de assertividade, no seu processo de entrega de resultado. E a outra forma de avaliar, também o massoterapeuta já experiente consegue fazer, é a questão de ver se a pessoa está funcional, se o corpo dela está funcional. Porque, infelizmente, é muito comum, né, hoje em dia, as pessoas estarem com muita limitação de movimento, seja para flexionar a coluna, seja para estender a coluna para um lado, para o outro, seja de levantar a perna, seja de movimentar o pescoço, seja de estender o braço. E com isso, a gente vai entender qual que é a real situação. Como que está o corpo daquela pessoa? Por exemplo, se é uma pessoa que não faz nenhum tipo de atividade física, ela vai estar com limitação de movimento por falta de atividade física. A parte funcional, né, que é a parte do corpo ali, onde faz esses movimentos, ela não está funcionando porque a pessoa não faz atividade física. Será que só a massagem, nesse caso, vai trazer um resultado tão significativo? E aí eu preciso estar atento a isso, porque na maioria das vezes, alguns pacientes, eles transferem para a gente essa responsabilidade de entregar 100% um resultado. Mas é importante que o próprio paciente assuma essas responsabilidades, né? De estar ali com o corpo funcionando, de estar ali com tudo ok. E aquilo que não estiver, a gente tentar alinhar, né? Depois de ter feito aí a nossa avaliação, ter levantado a hipótese, a gente partir para a ação, que é a aplicação da massagem. Onde os massoterapeutas mais erram? Eles não sabem, a maioria dos profissionais, eles não sabem, né, como avaliar. E muitos também não valorizam esse processo por acreditar que não seja importante, que o que o paciente considera importante é ir direto para a maca, é ir direto receber a massagem. E erram muito por isso, por não saber e por não dar a importância, né, para essa situação que é tão importante, que é fundamental para que a pessoa, para que o profissional tenha, né, essa assertividade. Eles erram, né, na questão de não entender a necessidade. Por quê? Porque não levantou uma hipótese, porque não avaliou. E por isso eles não entregam o resultado. Não avaliar, não entender a necessidade, não vai permitir que você entregue o resultado que o seu cliente está esperando. E por isso, consequentemente, esse erro gravíssimo de não saber avaliar vai, né, impedir você de fidelizar os seus clientes. E aí você vai ficar precisando de correr atrás de um cliente novo todo dia. Esse cliente não vai indicar você para outra pessoa, tá certo? E aí você não vai ser um profissional de referência, você não vai ser um profissional que consegue aí ter um faturamento de 5 a 10 mil, vai precisar trabalhar muito, vai precisar baixar muito o preço da sua sessão, porque você, infelizmente, não sabe como avaliar o seu paciente, você não consegue levantar uma hipótese. Por onde começar a avaliar?
Para ter uma boa avaliação, é importante ouvir e anotar. Você pode fazer as anotações ou pode pedir para o seu próprio paciente fazer as anotações. E depois você vai precisar ler e apontar ali os pontos que você julgar mais importantes sobre há quanto tempo a dor está ali, qual a dificuldade do movimento, se a dor é crônica, se a dor é aguda, se já tomou medicamento ou não. Depois de ouvir, de anotar, você vai conseguir entender qual que é a real necessidade. Então, para começar a fazer uma boa avaliação, é ouvir e anotar todos os dados, porque depois que você tiver anotado, você vai fazer ali, né, um checklist para ver ali quais foram as situações apontadas, quais são as queixas do seu cliente. E para que isso aconteça, é importantíssimo que você tenha uma anamnese mais completa possível, de acordo com o tipo de massagem que você oferece, com o tipo de resultado que você vai entregar, com os casos, né? É interessante que isso seja baseado, na maioria das vezes, com os casos que você mais trabalha, porque isso já vai estar familiar para você. Eu trabalho com massagem para recuperação muscular. Então, as minhas fichas de anamnese tem muito sobre isso. Pratica esporte ou não pratica? Machuca com facilidade? Treina quantas vezes por dia? Qual movimento você sente mais dor? Né? Tipo assim, são informações que facilitam você essa compreensão, né, para você levantar a hipótese. Então, para começar a fazer uma boa avaliação, é importante anotar e ouvir, né, e preencher ali a anamnese. Como eu organizo a minha avaliação? Ela começa lá desde o primeiro contato, tá? Quando a pessoa te procura para saber se você faz massagem, você já começa ali a organizar a sua avaliação. É interessante, claro, tá? Saber o nome, saber a idade, saber a profissão e pedir para a pessoa descrever ali um pouco de qual que é a necessidade. Por aí você já consegue começar a fazer a sua avaliação, se é indicativo de massagem ou não, né? E a ficha de anamnese, você precisa coletar o máximo de informações possível e dentro daquilo que você coletar de informações, você vai descartar, tá? Todas as contraindicações totais. É muito importante que você esteja atento a isso. Contraindicação é contraindicação. Não dá para ignorar. Ah, tá com a pressão muito alta, mas eu quero fazer a massagem. Pá. Se você fizer, você vai assumir o risco, mas é uma contraindicação total. Então, nesse primeiro momento, na fase de organização da minha avaliação, é um dado importantíssimo que eu preciso coletar no primeiro momento. Dentro dessa ficha de anamnese, desse processo de organização da minha avaliação, do que eu preciso saber para levantar uma hipótese, para ter essa assertividade, eu preciso saber da rotina. Qual o tipo de trabalho? Será que trabalha muito tempo sentado? Será que trabalha muito tempo em pé? Será que faz muito movimento repetitivo? Será que faz atividade física, né? E eu preciso saber disso antes de fazer a sessão. Eu tenho que fazer essa avaliação, eu tenho que ter toda essa organização sempre antes. Então, eu preciso fazer essa avaliação antes de começar a massagem, durante a massagem e depois da massagem. Todas essas 3 etapas são importantíssimas, tá? Para que eu tenha assertividade, para que eu fidelize, para que eu chegue num resultado, para que eu realmente consiga suprir a necessidade do meu cliente. E a reavaliação depois da sessão, ela é fundamental para que você fidelize o seu cliente, para que você fidelize o seu paciente. Quando é melhor avaliar? É melhor avaliar antes, durante e depois. E se você, por acaso, não faz esse trabalho de avaliação, você deve começar agora.
Poxa, agora como, Laide? Agora sim, por quê? Porque agora você sabe o quanto é importante. Você sabe dos riscos que você corre por não fazer uma avaliação boa, né? Ou por não fazer avaliação de maneira alguma, e você sabe o quanto é importante para você ter assertividade, você fazer essa avaliação, tá? Para você levantar uma hipótese e você ter um caminho por onde você começar. Imagina se a gente vai por aí para uma cidade, né? Aí você não tem endereço, não tem nada, como que você vai chegar lá? Você vai perder muito tempo, né? Você vai se desgastar, vai gastar gasolina, vai perder tempo, você vai ficar chateado porque você não tem ali um caminho a seguir. E quando você faz a avaliação, que você levanta uma hipótese, que você coleta os dados, que você ouve, você consegue traçar, né, qual caminho você deve seguir. E montar uma ficha de avaliação com as informações que você julga importante, que você acredita, que você observa, que vai facilitar o seu processo, né, de avaliação para que você consiga levantar, então, as suas hipóteses. Você tem o exemplo de como montar uma ficha de avaliação, por exemplo, pontuar as informações mais necessárias sobre o tipo da dor, sobre o que está causando a dor, há quanto tempo a dor está ali, qual o movimento, se a pessoa sente dor ao fazer movimento, se sente dor ao repouso, né? Saber o nome, os hábitos, medicação, o tempo da dor. Esses são alguns dos dados que é importante ter numa ficha de anamnese para fazer a avaliação, para levantar a hipótese, para traçar um tratamento e chegar no resultado esperado.